Mesmo hoje não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Novamente estamos juntos, trocando uma ideia, batendo um papo com vocês a respeito de um tema hoje fantástico chamado Reflexos da Viagem Astral. Quando nós falamos a respeito desta caminhada no processo de espiritualidade, no processo de evolução, a viagem astral nos socorre muito, nos auxilia muito, nos dá um procedimento e um processo, na realidade, extremamente positivo. E isso tudo tem a ver com a busca da nossa evolução espiritual. Vamos então dar sequência à palestra que eu executei sobre projeção astral há algum tempo atrás, ok? E esse assunto é revelador, muito revelador. Esse assunto é motivador, esse assunto é fascinante, muito fascinante na realidade, pois tenho total certeza que esse instrumento chamado projeção astral nos eleva, nos deixa dentro de um processo fantástico. Esse instrumento projeção astral ou viagem astral, se assim vocês preferirem, nos propicia a vivência absoluta com irmãos que já se foram. Exemplo, pense no seu avô, na sua avó, no seu pai, se ele já se foi, na sua mãe, se ela já se foi, num irmão que você tenha deixado, num parente, num grande amigo, numa grande amiga, na realidade. E nós, na realidade, quando a gente fala a respeito dos nossos irmãos, que a gente gosta tanto, das pessoas que a gente ama tanto, na realidade, nós gostaríamos de ter sempre um contato, nós gostaríamos sempre de estar ali do lado, trabalhando essa energia no sentido de evolução, não de prender esses espíritos em hipótese alguma, mas em poder auxiliar, em poder ajudar, na realidade, que isso é muito importante. Então, quando se perde um amigo, como eu disse a vocês, quando se perde alguém da família, fica muito dolorido, fica muito complicado de uma certa forma, E tudo isso não é uma questão de crença. Quando a gente fala a respeito da projeção astral, de estar em contato com os nossos irmãos que se foram, como eu citei para vocês ali, não é uma questão de crença, pois essas viagens astrais, todos nós, mas todos nós mesmos, sem exceção, já fizemos à noite, independente da sua religião, de sua crença, É evidente que caso você estude essas práticas, e estude e execute exercícios na realidade, você terá um total domínio a essas técnicas no sistema da projeção astral. Por isso que nós ensinamos e temos cursos na Fraternidade Irmã Dulce Salto, exatamente com esse intuito de trazer informações positivas àquelas pessoas que vêm até nós e o mais importante de tudo, dar caminhos para se executar essas projeções dentro de um processo de amor, de alegria, de felicidade. Algumas pessoas possuem grande facilidade em executar essas saídas do corpo, muitas vezes até durante o dia, em qualquer lugar. Isso acontece muito, e às vezes acontece até com uma pessoa dirigindo, muitos acidentes que acontecem dessa forma. É um processo de projeção que é executado por aquele espírito, e aí pode ocasionar um detalhe não tão positivo, quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que está num veículo, em movimento. É evidente que quando nós posicionamos, nós da Irmã Dulce, da Fraternidade Irmã Dulce Salto, quando a gente posiciona as pessoas técnicas para se fazer essa projeção astral, a gente quer algumas coisas extremamente positivas. Primeiro, diante dessas técnicas, posicionar como se faz, de que forma, para que você tenha isso de uma forma clara com você, nessa projeção que você executou. E também evitar que se execute isso em horários errados, como eu expliquei para vocês ali, quando uma pessoa está dirigindo, que pode ocasionar um acidente, e acontece com muitas pessoas dessa forma. Uma projeção consciente é o que a gente trabalha na casa,
porque a maioria de nós, a maioria daqueles que não têm esse estudo da projeção astral, acaba existindo muitas travas para essas lembranças, né? Então, aquelas projeções que são feitas à noite, por exemplo, que é o maior caso acontece à noite, no dia seguinte essas pessoas, por essas travas, automaticamente não lembra sim que sonhou, entre aspas, né? Eu já expliquei num vídeo atrás qual é a diferença de sonho e projeção astral. Só relembrando, sonho é quando você não participa. Projeção astral, sonho é quando você só ouve as pessoas dizerem, né? Você está ouvindo e vendo. Mas projeção astral é quando você participa, quando você interage daquele bate-papo. Então é uma projeção astral. Então muitas pessoas, na realidade, não conseguem lembrar de uma forma muito clara de tudo isso aí por essas travas que eu comentei com vocês. E essas travas, no caso, podem estar também no tipo de personalidade que você possui. Por isso, o diagnóstico depende de análises em entender qual é a sua trava, né? Por que é que você, quando você volta do seu, entre aspas, da sua projeção astral, você não sabe ali aquilo que aconteceu, não consegue se lembrar de uma forma correta. Mas eu garanto a vocês que todos nós podemos chegar à projeção lúcida dentro de um processo alegre, mas tudo isso com exercícios, entendendo como funciona e aprendendo. Por isso que eu disse a vocês que na Irmã Dulce, em Salto, nós temos aí cursos que levam, nos remetem a um processo de projeção astral totalmente lúcida, com o passar do tempo, sem dúvida alguma. São processos que são efetuados do começo, meio e fim. E aí, entendo quando nós chegamos a essa lucidez, conseguimos acertar nossa saúde física. Porque a projeção astral, na realidade, ela nos dá esse processo físico extremamente positivo. Saúde física, vamos falar assim. Muitas vezes você tem muitos bloqueios que gera para você bloqueios no sentido energético e automaticamente gera um problema na sua saúde física. Então a gente diz, e é uma grande verdade, que dentro de uma projeção astral bem feita, depois de você atingir o estado positivo da projeção, você fica com uma saúde física perfeita. Acertar é só ter alegria, pois nossas energias estarão todas sem bloqueios, né? Quer dizer, esses acertos, na realidade, ocasionam a você uma situação de extrema alegria, fazendo com que você não tenha bloqueios mais na sua energia. Isso tudo é energia, pensamento é energia, o universo é energia, nós somos energias. Então, se você gera uma energia extremamente positiva, você vai ter uma saúde psíquica e física muito boa. Lembrando que os bloqueios do nosso ser é o que nos traz doenças e tristezas, e também a falta de sucesso na vida. Sucesso tem a ver com trabalho físico, sucesso tem a ver em ter uma pessoa ao seu lado que você realmente ame, né? Que você realmente seja um parceiro, uma parceira na realidade junto com você. E para isso, para você buscar essa pessoa de uma forma clara, objetiva, a projeção astral é uma grande ferramenta, porque na realidade remete você através dessas energias, porque os afins se atraem, ok? Então, automaticamente, se você estiver com uma energia extremamente positiva, você fatalmente vai atrair só por situações positivas para você, né? E aí, Jesus dizia para a gente, né? Jesus fala para a gente lá na Bíblia, vós sois deuses, ok? Ele quis dizer, na realidade, que quando Jesus disse isso, ele quis nos lembrar que nós viemos aqui para sermos felizes e termos a melhor saúde, termos alegrias e festejar todo momento. Isso é extremamente importante, mas lógico que tudo isso necessita, sem dúvida alguma, que a gente possa aprender, desenvolver, entender como é que se trabalha essas energias. Por isso que eu disse a você que nós temos cursos para isso, para poder te levar dentro de um padrão extremamente de alegria e felicidade. Por isso que Jesus nos concedeu a projeção astral, para que através dessa ferramenta pudéssemos atingir essa felicidade de alma, ok? Muitas pessoas utilizam uma frase quando acorda do seu sono físico, né? Dizendo, essa noite eu sonhei com tal pessoa. E aí a gente pergunta a diferença do sonho e projeção astral, como eu disse para vocês ali atrás, né? O sonho é quando você não interage, e a projeção astral é quando você realmente interage, trabalha diante
daquelas conversações e tudo mais. Por isso, essas características, na realidade, você pode dizer que naquela noite, se você participou daquela conversa, houve uma projeção astral. Ou se você não participou, você apenas sonhou, ok? Lembre-se que podemos executar projeção com desencarnados e encarnados. Então, nós podemos, na realidade, aí, no momento à noite, vamos falar assim, principalmente quando você entra no estado de sono, né? Primeiro você está num estado de excitação, depois você entra no estado alfa e depois você entra no sono. Que sono tem 3 partes, na realidade, ali do sono. Mas quando você entra, como você entrando no sistema de projeção astral, você já está saindo do seu corpo físico e automaticamente você já começa a interagir com o plano de uma forma, com o plano espiritual de uma forma 100%, ok? Então, aí existem os encontros das almas, né? Nós temos aí no plano astral, na realidade, existindo as conversas, as interações, e às vezes, aí que é o difícil, existem as brigas, ok? E essas brigas, na realidade, é quando você é puxado de uma forma extremamente através do cordão de prata, né? Nós somos ligados ao nosso corpo físico, ao nosso perispírito, através do cordão de prata. E quando você é puxado, na realidade, ao corpo físico, através desse cordão, na realidade, que é o responsável de trazer a alma de volta no corpo físico, muitas vezes você volta para o seu corpo físico depois de ter tido uma noite difícil, ou às vezes uma noite numa briga, como eu disse a vocês ali, numa discussão, numa contenda, você vem de uma forma muito denso, você inicia um novo dia muito denso. Lembro a vocês que as projeções que executamos à noite dependem das afinações com as pessoas encarnadas e principalmente por pensamentos que executamos no dia. Então, esses contatos que nós mantemos durante o dia, os nossos bate-papos, os nossos afins que acontecem durante o dia, o nosso formato de palavras, na realidade, gera-nos um processo de conexão. Ali quando você vai deixar o seu corpo físico, na realidade, dormindo, e automaticamente você vai sair para o plano astral. É evidente que a alma não dorme, sem dúvida alguma, mas o corpo físico, sem dúvida alguma. Então, aí é muito importante, na realidade, a execução no dia a dia, diante de um processo extremamente positivo. Em caso de uma pessoa ser do bem, trabalhar para o amor ao próximo, curar, não julgar, mas sim ajudar aqueles que precisam, né? Nós temos que procurar sempre ajudar aqueles que precisam, procurar se manter em contato com pessoas idôneas, pessoas morais, pessoas boas de coração. A energia que esse irmão ou que essa irmã que você está mantendo esse contato durante o dia, cria, sem dúvida alguma, um processo de equilíbrio ou um processo de desequilíbrio. Então nós estamos falando aí num processo de equilíbrio, no caso, gerando a você extrema tranquilidade, né? Gerando para você paz de espírito no dia seguinte, gerando para você alegrias. Isso é muito importante para que nós possamos manter a nossa caminhada. Por outro lado, imagine uma pessoa vamos pensar que durma ou tenha um processo de projeção com pessoas densas, né? Vai gerar para você, sem dúvida, aquelas densidades no dia seguinte, muitas dores, dificuldades e às vezes até a obsessão, pode ter certeza disso. Então, dessa forma, ao voltarmos ao corpo físico pela manhã, estaremos irritados, insatisfeitos, vendo o dia de uma forma muito ruim. Nesse caso, essa perda de energia vital gera insucessos e o pior, gera doenças no corpo físico, primeiro no corpo espiritual, depois no corpo físico. Indico a vocês que quando no seu dia você teve algum atrito com alguém, aprenda a perdoar essa pessoa no próprio dia. Aprenda também a pedir perdão para essa pessoa quando você está errado, quando você está errada. Pois esse processo vai fazer com que você tenha uma noite maravilhosa, vai fazer com que você tenha um processo de elevação, de entendimento, de crescimento, pois jamais a gente pode deitar ou dormir o nosso corpo físico, vamos falar assim, depois de um dia ruim, de um dia conectado muito densamente falando, ok? Lembrando que os mandamentos que Jesus nos ensinou, os 2 que resumem a todos os mandamentos na realidade, são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo,
que é esses 2 mandamentos, resume todos os outros mandamentos na realidade. Pronto, execute esses 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então execute esses 2 mandamentos todos os dias e seja feliz, seja feliz. Sendo assim, devemos trabalhar no amor fraternal, as alegrias. Então prepare-se para dormir, ok? Jamais durma sem antes falar com Deus e pedir perdão por algum detalhe que tenha ocorrido, para um irmão ou para uma irmã que você tenha, porventura, tido algum atrito, alguma confusão. Ou para alguém da sua família que às vezes você teve um atrito durante o dia ou naquela semana. Sempre peça perdão, de preferência olhando nos olhos da pessoa. Isso é muito importante para que a gente trabalhe a nossa evolução. Gerando assim, sem dúvida alguma, essa evolução no seu ser, através de exercícios de bioenergias, como eu disse a vocês que nós temos na Casa Irmã Dulce. A gente gera você contextos para que você seja melhor a cada dia. Você consegue achar a nossa página Irmã Dulce, Fraternidade Irmã Dulce Salto São Paulo, ou no Google ou no Face, ok? Você consegue falar com a gente para que a gente possa manter esse processo junto. E aí estamos esperando vocês com muito amor, com muita paz, para que a gente possa desenvolver um processo maravilhoso. Namastê a todos, fiquem todos com Deus. Mesmo hoje não me conformei, pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor